Olá, pessoal. Bom Bom dia, tudo dia. bem? Oi, Si, obrigada por estar aqui comigo. Bem-vindos, pessoal, a mais um Faz Mais Simples. É um jeito fácil, objetivo, que a gente encontrou de se comunicar com os clientes, com os parceiros, com os amigos. E já para me apresentar, meu nome é Fernanda Muniz Borges, eu sou uma das responsáveis pela consultoria trabalhista do Faz Advogados. E eu estou aqui com a Cibele, que também atua na consultoria trabalhista e é responsável pela área de previdenciário do escritório. Obrigada, Ci, por estar aqui comigo hoje. E a gente tem um belo desafio hoje para falar de enquadramento sindical, em especial com relação ao enquadramento sindical de bancários, de fintechs. Então, é um desafio grande, porque a gente está num mundo cada vez mais de mudanças, né? Em especial na forma de trabalho. Então, a gente tem profissões mais antigas, que têm um pouco mais de novas necessidades, a gente tem carreiras e áreas novas também com outras necessidades, e infelizmente a grande questão do nosso sistema sindical no Brasil é que ele é engessado, né, por lei. E aí eu acho que um jeito excelente da gente começar esse bate-papo é trazer as regras disso. Si, você pode me ajudar aí? Quais são as regras do enquadramento sindical? Lógico. A gente tem que tratar dessa questão de enquadramento, tratando sempre da questão patronal e da questão profissional, então do enquadramento da empresa e do enquadramento dos empregados, porque a situação tem que ser fácil, né? Então, a gente tem os critérios de enquadramento sindical estabelecidos em lei, a Constituição traz o princípio da unicidade sindical. Então, o que isso quer dizer? Que cada base territorial pode ter um único sindicato daquela categoria específica, e se entende por base territorial um espaço não inferior a um município. O que isso quer dizer? Que cada município, para cada profissão, ou numa área territorial maior, a gente tem sindicatos, inclusive com abrangência nacional, vão representar uma categoria profissional e uma categoria patronal. Isso quer dizer que as empresas e os empregados não podem escolher o que lhe for mais conveniente para fazer o enquadramento sindical. Então, nós temos regras para seguir para fazer esse enquadramento. Então, a primeira é essa questão da base territorial, e a segunda, e não tão simples de identificar, é a questão da atividade preponderante desenvolvida pela empresa. Então, via de regra, se usa para identificar a atividade preponderante da empresa o CNAE principal, que é indicado para a Receita Federal, que consta lá no cartão CNPJ. Mas nem sempre aquela é a única atividade da empresa, ou nem sempre ela tem poucos CNAEs, ou desenvolve poucas atividades com o desenvolvimento das empresas hoje, como a Fernanda acabou de dizer. A gente chega a analisar que os cartões CNPJs que têm 17 CNAEs diferentes atrelados ao desenvolvimento das suas atividades. Então, tem que identificar qual que é a principal. Então, normalmente a gente faz uma associação desse CNAE principal, com o objeto social que consta no ato constitutivo daquela empresa, qual é o maior investimento destinado àquela atividade dentro da empresa, a demanda exigida dos clientes, quantidade de empregados que exercem essa atividade. Então, embora possa parecer um critério simples de ser identificado, na prática ele não é tão simples. Ainda mais quando a gente está tratando dessas empresas que a gente se dispôs a falar hoje, quando a gente fala das empresas bancárias, de fintechs, das empresas de meio de pagamento, a gente está tendo uma evolução muito grande do mercado, e os critérios antigos não são mais tão fáceis de se identificar e de definir enquadramento como eram até antigamente. Nessa questão de enquadramento sindical, a gente ainda tem uma questão de categorias diferenciadas. Então, mesmo num banco super tradicional, a gente pode ter, por exemplo, um administrador que assina pelo banco nessa condição. Se tiver uma norma coletiva própria, assinada com o sindicato patronal, ele vai ter uma inclusão numa categoria diferenciada e não seguirá o sindicato dos bancários, que seria o sindicato mais óbvio e normal numa situação como essa. Apesar dessas regras estarem dispostas na Constituição Federal e na CLT, que é de 43, é importante a gente acompanhar o cenário legislativo, que está sendo constantemente atualizado, e agora, em setembro mesmo, a medida provisória 1108 de 22 foi convertida na Lei 14.442, e ela trouxe inovações em relação ao enquadramento sindical dos trabalhadores que estão em regime de trabalho remoto ou de teletrabalho atualmente. Então, a gente tem mais uma situação a ser analisada quando a gente trata da questão de enquadramento sindical.
não só nessas categorias que a gente vai tratar hoje, mas em qualquer outra. Então, especificamente no que a gente se dispôs a falar, é bom lembrar que quando a gente fala de banco, de instituição financeira tradicional, a gente está falando de uma das atividades, uma das categorias mais antigas da civilização, que surgiu a necessidade de ter uma entidade similar ao banco que a gente tem hoje, quando surgiu a moeda. Sempre houve necessidade de guardar e de emprestar moeda, de guardar e emprestar dinheiro, né? E com a automação e com as mudanças sensíveis dessa atividade até os dias de hoje, surgiram mudanças que precisam ser tratadas, sobretudo nessa questão de enquadramento sindical. Então, quando a gente fala do segmento bancário em si, como gênero, a gente tem que lembrar que os bancários nem sempre foram bancários, né? Até a década de 30, eles eram enquadrados como comerciários. E teve uma greve histórica em 1932 que levou à emancipação, digamos, dessa categoria profissional. E desde então havia aquela briga pelo desgaste físico, emocional dessa categoria. Uma situação bem interessante. Na época eles tinham uma incidência muito grande de tuberculose, e a partir daí pediu-se a diferenciação dessa categoria, com jornada diferenciada, com direitos diferenciados, e a CLT veio validar essa conquista de 33. Então, essas instituições tradicionais que remontam a séculos aí já, sofreram modificações sensíveis, e o que a gente trata de bancário como gênero hoje não é o banco tradicional que só empresta e guarda dinheiro, né, Fê? Tem que falar dessas alterações que a gente tem hoje para discutir também. Exato. Não, com certeza. E é muito curioso, né, você trazer esses pontos do, vamos chamar de bancário tradicional, porque na minha visão, pelo menos, eu estou falando de assuntos completamente distintos do que seria uma fintech, né? Se a gente for definir o conceito de fintech, eu estou falando de empresas de inovação, que utilizam, que dentro do mercado financeiro, do mercado de meio de pagamento, utilizam tecnologia para prestar aquele serviço, para atender o seu cliente. E assim, sem entrar no quesito de direito regulatório, a gente tem uma área de meio de pagamento que vai saber falar disso muito melhor do que eu, mas às vezes eu tenho, de fato, uma atividade financeira, às vezes eu posso ter uma atividade mais voltada para tecnologia, e às vezes eu posso ter uma atividade híbrida, né? E aí, o que a gente vê muito na prática atendendo essas empresas novas é que muitas, obviamente, não se identificam com, às vezes, o enquadramento sindical que lhe cabe na caixinha legislativa. A hora que elas analisam e vêm, elas leem aquela convenção coletiva e não se identificam com aquilo. Isso eu entendo como muito compreensível, porque a gente está falando de uma quase que uma volta 360 de uma determinada atividade, são coisas, na maior parte das vezes, diferentes. Então, eu tenho peculiaridades, eu tenho necessidades diferentes, assim, a palavra de ordem normalmente é flexibilidade, e é um perfil completamente diferente e inovador. Então, faz sentido esse problema, né? Com toda certeza. E considerando essa gama de bancários novos e antigos, essa multiplicidade de meios de pagamento, o que a gente precisa fazer para orientar os nossos clientes, nossos amigos, nessa questão do enquadramento sindical, que pode dar muita dor de cabeça? Pode. A gente conversando antes aqui para falar para vocês esse Faz Mais Simples, a gente tentou elaborar aqui uns 5 passos que a gente costuma sugerir para os clientes fazerem essa avaliação dentro de casa, essa lição de casa relacionada ao enquadramento sindical, né? O primeiro passo parece óbvio, mas ele não é avaliar o seu enquadramento sindical hoje, segundo as regras legislativas que a Cibele acabou de trazer para a gente. Então, a base territorial, atividade preponderante, categorias diferenciadas. É muito importante. Às vezes a gente tem empresas novas, que acabaram de ser criadas e estão nesse anseio de ganhar o mercado, que não prestaram atenção para isso, ou às vezes que estão, de fato, utilizando uma convenção coletiva que não é a delas. Ou seja, elas já estão assumindo um risco, um passivo trabalhista muito grande na largada. Então, avaliar, vamos entender qual que é, pela legislação brasileira, qual é o enquadramento sindical. Segundo passo, achei o meu sindicato, né? Identifiquei o meu sindicato. Eu me identifico nele, eu analisei a convenção coletiva, eu vi a categoria que ele representa, a história dele, eu acho que ele faz sentido com o que eu estou querendo construir
como empresa, com os meus empregados? Eu sei que parece uma pergunta muito subjetiva, né, muito utópica, mas ela quase não é feita na legislação brasileira, justamente por a gente ter um enquadramento sindical engessado. Mas eu acho que ela é importante, porque isso faz você identificar a sua necessidade de achar alternativas para aquilo. E aí eu passo para o terceiro passo, que é a questão de reavaliar a sua atividade. E quando eu falo, gente, reavaliar a atividade, eu não estou falando para você mudar o que você faz, né? É uma avaliação mais formal e normalmente uma avaliação 360, ou seja, você vai identificar aquilo que você colocou como sua atividade principal. Então, até nos exemplos que a Cibele trouxe, qual que é o meu KNAI principal, onde eu tenho mais investimento, onde eu identifiquei de fato essa atividade principal dentro dos documentos burocráticos e jurídicos que a gente tem nas empresas. E junto com uma equipe societária, uma avaliação tributária, uma avaliação regulatória e trabalhista, a gente pode avaliar se há outras atividades preponderantes que fazem mais sentido, assim, aquela atividade que eu coloquei, ela está correta no âmbito regulatório, tributário, e também, de fato, porque você faz preponderantemente. Essa avaliação 360, ela normalmente ela é trabalhosa, mas ela é muito eficaz nesse ponto de vista. Como quarto passo, eu costumo sugerir avaliar o mercado. Assim, vamos olhar para a grama do vizinho, não porque você vai copiar o que o vizinho está fazendo, né? Até porque muitas vezes a gente vê outras empresas tomando riscos, utilizando os sindicatos que não são o enquadramento deles, ou não dando a devida atenção para esse tema. Mas olhar para o vizinho é uma forma, né, da gente entender estratégias do mercado, para onde o mercado está caminhando, isso talvez é o fato da gente adotar ou não aquela estratégia, né? Para a gente ter uma comparação, pelo menos uma estratégia para estar alinhado com isso. E por fim, que eu acho que é normalmente um passo que os clientes, né, Cibele, torcem o nariz ou falam, não quero fazer isso, né, não quero esse contato, que é, a gente fez toda essa avaliação, entendi quem é meu sindicato, eu não estou me identificando com aquilo, não faz sentido, a minha atividade, o meu KNAI principal, eles estão corretos. E mesmo assim, aquela convenção coletiva não está atendendo a você, talvez seja a hora da gente bater na porta do sindicato. Seja para fazer um acordo coletivo específico para sua empresa, seja para eventualmente criar entre aspas, uma categoria dentro do próprio sindicato patronal para defender empresas que façam atividades próximas às suas, né? E eu falo que normalmente os clientes não gostam, né? Porque estar próximo ao sindicato por muito tempo significou sinônimo de problema ou de trabalho, né? E às vezes custo. não. Custo, exatamente. Você ter um bom relacionamento com o sindicato, dependendo da situação que você está, é crucial e é importante. Então, não é uma receita de bolo para todo mundo, né? Não é que todo mundo vai passar por esses 5 passos e vai terminar com um acordo coletivo específico com o sindicato. Mas ele é, sim, uma porta, ele é uma alternativa que merece ser avaliada e estar na mesa, dependendo da sua situação específica. Eu acho que quando a empresa consegue fazer essa lição de casa, olhar para dentro, fazer esses 5 passos junto com o seu jurídico, reitero, né, olhando todas as áreas, porque principalmente nesse mercado a gente tem aspectos muito fortes regulatórios e tributários, eu acho que o nosso cliente, o nosso parceiro, ele consegue pelo menos ter um padrão muito melhor daquilo onde ele está, qual é o risco que ele assumiu, para onde ele quer ir e quais são os caminhos que a gente tem para auxiliá-los nesse percurso, né? Com certeza. E tem que lembrar, né, Fê, que esses cuidados são importantes de serem adotados. Se deu certo até agora, não quer dizer que vai continuar dando certo daqui para frente. E um enquadramento errado pode levar a um passivo trabalhista, uma discussão com os sindicatos. Os sindicatos, depois que perderam a contribuição sindical em 2017, estão buscando outras formas de buscar recursos, né? Então, o enquadramento sindical errado pode ter reflexos, inclusive econômicos, né, fiscais, econômicos, tributários. Então é importante que a questão seja olhada com carinho. Com certeza. A gente nem endereçou aqui, acho que não é o caso endereçar esses riscos, mas é isso. Acho que o recado que a gente quer passar aqui há caminhos para você rever isso e adequar a sua situação,
Não, de novo, não é uma receita de bolo, e é um assunto novo, né? Ou seja, está tudo mudando. O bancário tradicional está mudando, o meio de pagamento novo está mudando, e que sejam novas respostas. Enquanto a gente sempre fazer as mesmas perguntas, talvez a gente tenha as mesmas respostas. Então, aqui o caso é a gente pensar, de fato, fazer essa avaliação interna, né, Sim? Com certeza. Acho que era isso, pessoal. Assim, rápido, indolor. Obrigada por estarem aqui conosco nesse dia. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, podem entrar em contato, a gente continua à disposição. A ideia aqui foi fazer só um breve resumo desse assunto que nós somos muito demandadas no dia a dia e talvez possa ser a sua questão. Então, mais uma vez, muito obrigada pela audiência e até a próxima. Um ótimo dia, obrigada. Tchau. Tchau, tchau.